Bem-vindos ao Nem Tão Poliana, um podcast, ou como eu gosto de pensar, a sala de casa, pra gente receber os amigos, deixar a pressa lá fora, um sapato na porta, respirar e falar com calma e paciência sobre o que faz a gente humano, o que a gente pensa sobre o que a gente sente. E por que não nesse espaço das incertezas também ser um espaço de possibilidades? Hoje, a gente vai falar de um assunto que eu acho que é humano e que ninguém escapa. O amor. E o que você faz com o amor que você sente? E quando eu falo a palavra amor, o que vem na sua cabeça primeiro? O amor pelos seus sonhos, pela sua família, pela sua rede de apoio, seus amigos? Ou o amor romântico? É difícil a gente escapar das estruturas, né? Principalmente as românticas. E hoje eu recebo uma convidada especial e indispensável sobre esse assunto. E que, para mim, ela vem me guiando com seus livros, com as suas análises, com as suas pesquisas. Ela é professora, psicanalista e autora de um best-seller que todo mundo aí conhece com certeza. A gente mira no amor e acerta na solidão. E agora, com o seu recém-lançado já é um sucesso, Eu Só Existo no Olhar do Outro. Vamos falar sobre isso? Bem-vinda, Ana Sui. Muito obrigada, que alegria estar aqui contigo. Eu que estou emocionada assim, com a sua presença. Eu nunca imaginei ter essa oportunidade de falar com você diretamente sobre os livros que eu li, as coisas que eu penso, sobre tudo que eu li, do que você falou. Então, muito obrigada mesmo por você estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. E pela apresentação linda. Obrigada. Eu fico tão feliz. Eu gasto um tempo, às vezes, pensando para a pessoa se sentir especial, porque, de fato, aqui é para a gente fazer uma experiência única. Acho que não tem como eu fugir, né, de outra pergunta para a gente começar que não seja essa. Eu só existo no olhar do outro? Então, eu não sei. Isso é uma pergunta. É difícil, né? É difícil porque eu acho que essa pergunta, ela tem uma série de coisas que são outras perguntas. Uhum. Primeiro, o que é eu? Que, por si só, já é uma coisa, assim, que não já é dá uma vida fácil. inteira de terapia. Já dá uma vida inteira. O que é existir? Quem é o outro, né? Então, eu acho que, assim, a grande dificuldade dessa pergunta, talvez, seja a impossibilidade da gente desvencilhar e separar de uma maneira absoluta o que é eu e o que é outro. Porque a gente existe não só enquanto dentro do nosso corpo, nessa coisa limitada e contornada que a gente consegue reconhecer como separado do outro, mas a gente também existe a partir de quem a gente supõe que a gente é. Então, na verdade, a gente só existe enquanto a gente supõe quem a gente é. Eu penso, logo existo? Ou não? Sem pensar também dá para existir. Exato. Não, é isso. Aí você foi bem lacaniana, hein? Eu li o livro! Porque é justamente essa inversão que o Lacan propõe, né? De que a gente só existe, na verdade, lá onde não pensa. Fale mais sobre isso. Porque esse pensamento cartesiano, né, que a gente tem, do penso, logo existo, ele faz com que a nossa existência... A gente precisa disso, claro, né? Dessa localização, que senão tudo vira um grande caos. Mas faz com que a gente viva achando que o eu é uma coisa que tem bordas garantidas e que a gente pode contar com essa consistência, que é o que desemboca muito nos nossos tempos nesses termos de autoconhecimento, né? Que passa por essa coisa, meu propósito, eu vou descobrir o que eu quero, como se já tivesse alguma coisa dentro da gente e a gente precisasse só cavar até achar um negócio que está pronto. E aí, quando você achar aquele negócio que está pronto, fechou. Como se fosse um trabalho que tem fim. Isso, você segue a vida felizes para sempre. Com você mesmo, né? Com você mesmo. E o que o Lacan vai colocar com essa noção avessa é o que o Freud vai dizer tanto antes, quando ele propõe que o eu não é senhor de sua própria casa, uma coisa que o Freud diz. Então, a gente acha que a gente está decidindo porque a gente pensou que é o melhor e por esses motivos que a gente elenca, mas, no fim das contas, tem coisas que a gente nem sabe
A maior parte das coisas a gente nem sabe por que está decidindo na hora que a gente está decidindo. E depois você se dá conta. Você fala, olha só. Que é o que a gente já chama de tinha um negócio ali. inconsciente, então. Que é o que a gente chama de inconsciente. Perfeito. Então, o inconsciente, ele se coloca na frente do eu e a gente fica tentando interpretar. Por que a gente é assim? Por que a gente faz assim? Por que a gente pensa, vive, cheira, ama, desama dessa forma? Entendi. E, obviamente, agora que a gente chegou já nessa parte, adorei, do amor. Como que é o eu em relação ao outro com o amor nesse meio do caminho? Porque você fala muito no amarelinho, como a gente carinhosamente chama, nós fãs de Ana Sui, que a paixão ela é uma parte muito narcisista da gente, assim. E eu me identifiquei muito lendo isso, assim. Eu acho que a paixão ela é muito sobre o outro. E eu acho que o amor, ele faz essa relação também no livro novo, né? De que a gente existe a partir do outro, talvez, porque a gente precisa desse olhar de ser amado, de ser reconhecido. Eu queria falar dessa existência com o amor no meio, assim. Como é que é quando a gente chega nessa etapa onde a gente ama e também é amado? Como é que a gente se relaciona com nós e com o outro a partir do amor? Essa é esse capítulo da vida adulta, né? Da gente se apaixonar, amar, é amado e tudo mais. É uma certa... É sempre algum tipo de replicação de como isso se deu lá na nossa infância. Ai, não tem como fugir disso, Não tem né? como. Não tem como a gente fugir da gente. Não tem como a gente fugir da nossa história, da nossa pré-história, inclusive. A gente tem como fazer umas certas amarrações novas, mas com uma boa parte dos mesmos elementos. E a gente fica tocado por isso, porque, veja só, né? A gente só existe no olhar do outro, agora já respondendo em alguma medida que sim, a gente só existe no olhar do outro, porque sem o olhar do outro, a gente não chega à condição de existência enquanto seres humanos. O que nos humaniza é o amor do outro. O que nos humaniza é o outro dizer, você existe, bem-vindo ao mundo, como o seu nome é tal, nessa família você ocupa tal função, para o bem e para o mal. Mesmo que seja mal-vindo ao mundo, que seja. Mas é uma palavra é o que te faz entender que você existe. Exatamente. É uma palavra que te coloca numa certa linhagem. O nosso nome, o nosso sobrenome, a nossa filiação. Isso tudo faz com que a gente entre dentro de uma série que já é pré-existente à nossa existência. Então, a gente existe meio que tentando entender o que o outro quer da gente e se fazendo atender a expectativa daquilo que o outro quer da gente. E a esse primeiro tempo em que a gente tenta atender essa demanda do outro, o Freud vai chamar de narcisismo primário. Então, para o bem e para o mal, eu vou ser muito parecido com aquilo que o outro indica a respeito da minha existência. E, felizmente, isso não é tudo, e aí depois a gente vai se separando, vai inventando umas coisinhas novas, né? Vai deixando cair um negócio que você vai que não tem nada a ver. Mas, até o fim dos tempos de cada um, a gente vai ter que se haver com isso que a gente frustrou do outro, com isso que a gente atendeu do outro e com isso que a gente vai lançar de novas demandas também para os outros da nossa vida. Então, quando a gente... isso tudo para dizer assim, que a paixão ela é esse lugar em nós onde as coisas têm sentido. Porque a nossa vida não tem sentido por si só, né? Então, a gente fica dando significado. A gente fica dando significado e a gente fica se procurando, na verdade, no olhar do outro. Quem sou eu? Não é como se a gente pudesse olhar para si separado do outro. Quando a gente olha para a gente já está tocado por quem são os outros e por quem os outros disseram que a gente era. Isso foi uma coisa que me tocou muito quando eu entrei em contato a primeira vez com esse conceito de que a gente se apaixona também pela possibilidade de quem a gente é no olhar daquela outra pessoa. E eu senti muito isso, eu acho que nos últimos anos, assim, de descobrir novas possibilidades em mim, porque aquela outra pessoa me mostrava uma outra Poliana, sabe? Assim, então, quando eu li, foi muito, muito impactante, assim. E eu sempre também fico pensando sobre o amor nesse lugar, porque a paixão e o amor são medidas totalmente diferentes, né? O que você olha... Porque tem narcisismo no amor também. Vamos falar sobre isso. Aonde que isso brota de nós? Porque, para mim, isso é muito claro na paixão. No amor, ainda não tenho tanta clareza, assim, de como que isso vem, como que isso brota. A gente não fica onde a gente não tem ganho narcísico. Tem sempre uma dose...
tem sempre uma dose de ganho narcísico naquilo que a gente se entusiasma para fazer. Não dá pra fugir disso. Não dá para fugir disso. A gente pode ser um pouco mais direto e primitivo nisso, ou a gente pode ser um tanto quanto mais sofisticado, um tanto quanto mais indireto. Mas, no fim das contas, as alegrias e os sofrimentos, eles têm dimensões narcísicas. Eu não tenho como sentir outra coisa que não seja a partir de mim mesmo. É claro que essa palavra, né, narcísico, ela vai ganhando um lugar na nossa sociedade que tem essa leitura muito equiparada ao sinônimo. Né, também. Ao sinônimo de egoísmo. Então, dizer que alguém é narcísico, que alguém é narcisista, virou uma coisa muito pejorativa, né? Porque você está dizendo que a pessoa só pensa nisso. Então, acho que essa é a versão mais primitiva, mais pobre mesmo, assim, né? Mais limitada do narcisismo. Mas a gente pode dar uma série de outros requintes aí para essa vertente narcísica. O fato é que a gente não sai disso, não tem como sair da gente, não tem como eu achar bonito ou feio, alguma coisa que não seja a partir de mim mesmo. Só que, então, eu acho que a gente tem essa diferença do amor para a paixão, em que não tem uma separação última que a gente consiga... isso é amor, isso é paixão. Não me parece que isso é possível. Mundo no mesmo bolo. Acho que a coisa vai se misturando ali. Tá. Mas não me parece possível amar alguém sem a paixão. Sem um toque de paixão. Né? Porque quando acabou o toquezinho da paixão, acabou tudo. Talvez seja até a paixão que faça esse amor transbordar alguma coisa e ser o romântico e não o amor... sei lá, que a gente sente. Você acha que tem essa diferença dos amores? Eu acho que tem diferença de formas amorosas, mas eu também tendo a pensar que o amor, ele é sempre romântico. Peraí que você abalou meu mundo. Como assim? É sempre romântico no sentido de que o romantismo, ele tem uma fantasia de uma completude, né? Uhum. Eu e você somos um só. Enfim, tem essa coisa no horizonte. Uhum. E é sempre disso que se trata no amor. De eu ser entendido. Acolhido, de eu entender o outro. Então, da gente ter algum tipo de encontro em alguma dimensão. Tá. Agora, faz diferença daí se eu e o outro somos um só. E então a gente precisa fazer tudo junto. E então ninguém pode amar mais ninguém. Ou se isso permite estar no mundo de outras formas, né? Tanto eu quanto você. E aí você vê só, né? Acho que a gente maldiz o amor romântico, me parece, porque a ideia que a gente faz do romantismo é essa ideia mais perturbadinha, né? Eu acho que eu olho para essa ideia do amor romântico, bem estereotipado mesmo, falando, como algo fora da realidade, assim. Eu sempre tive esse debate com as minhas amigas, porque eu realmente, quando alguém fala dessa coisa de nossa, eu vou casar e construir uma família e vivemos felizes para sempre, isso me soa muito fantasioso em algum nível, assim. Porque eu acho que a gente realmente coloca muita expectativa, assim. Eu sinto que o buraco do amor romântico, ele é muito mais profundo do que os outros. A demanda que a gente dá para aquilo, a manutenção que isso exige. Né? Se você fica uma semana sem falar com seu amigo, não acabou a amizade. Mas é motivo de briga se você não falar um dia com seu parceiro dentro do amor romântico. Então, eu sempre fico pensando por que a gente realmente lida com o amor romântico dessa forma, porque isso é uma questão, não tem como, acho que os números falam sobre isso, as pessoas estão... É uma questão para todo mundo, a insatisfação, a separação, a incompletude, o buscar no outro a resolução dos problemas, né? Eu acho que a gente talvez use o amor romântico como uma fuga, muitas vezes. Eu tenho essa sensação um pouco. Só que eu não sei até que ponto a gente consegue também fugir disso, porque eu sinto que é muito estrutural. Eu não sei se alguém ensina a gente a amar. Como que é a sua opinião sobre isso? Você acha que a gente aprende a amar? Eu acho que a gente aprende a amar. E a gente demora bastante para aprender a amar. Porque a gente aprende a amar sendo amado, né? Então, a maneira como cada um ama é efeito de como a gente sentiu o amor do outro e como a gente respondeu a isso que sentiu do amor do outro e a partir de tudo que a gente investigou na vida e a maneira como a gente foi tocado. Então, é aquela coisa de a gente não tem como fugir da família de onde a gente veio. Uhum.
do lugar de onde a gente nasceu, do país de onde a gente nasceu, da língua que a gente fala, das referências que a gente tem. Isso tudo faz parte da gente. Isso tudo nos constitui, né? Então, faz parte da gente. É claro que não quer dizer que eu vou ficar preso nisso, se isso me interessa, há que se trabalhar em relação a isso. Mas isso é o que faz as formas amorosas. Mas eu fico pensando que a gente tem uma dificuldade que me parece mais ligada a uma infantilidade dos nossos tempos do que necessariamente a ideia do amor romântico apenas, embora eu acho que isso sim é um problema, muitas vezes, que é a ideia de que a vida poderia não dar trabalho. Mas o que seria... Eu fico pensando que eu acho que é isso. A gente ficaria aqui só vivendo? Não, porque veja só, a gente sai da ideia, às vezes, né, em certos grupos de discussões, a gente desconstrói um pouco a ideia do amor romântico sexual, e aí vamos pro amor das amizades, por exemplo, que é um amor que eu prezo muito, acho digníssimo. Tem um capítulo só sobre isso. Tem um capítulo sobre isso. Mas a gente tá falando sobre a história da amizade de baixa manutenção. Tipo... Ai, sim. Autocríticas aqui, tá? Que eu já falei sobre isso, eu acho que no episódio aqui ou no off, que eu vi alguém falando sobre isso, eu falei, gente, eu já parei pra pensar sobre amizades de baixa manutenção. Isso é uma coisa horrorosa de pensar. Por que a gente tá buscando amizades de baixa manutenção? A gente tá tão ocupado, assim, com outras coisas. Mas então, você percebe que parece que a gente vai deslocando essa fantasia de completude, de que eu e o outro somos um só, você vai me entender sem precisar falar, você sabe que eu tô ali sem a gente precisar se encontrar, porque se você precisar de mim, eu tô ali, mas não tô, né? E vai seguir, como se a vida pudesse ser fácil. E simples. E simples, né? A gente desfaz um ideal aqui e a gente coloca o ideal em outro lugar. Então, a pauta, né? O trabalho, na verdade, ele não é de desfazer um ideal, é de ir desfazendo constantemente, porque a gente vai refazendo. E realocando, talvez, também. Sim, E a gente não se livra definitivamente disso, né? Se desfaz aqui, mas aí você coloca para lá, e daí você desfaz lá, e aí coloca para lá, e aí desfaz lá, e coloca para lá. Então, a nossa fantasia infantil, né? Infantil aqui eu tô dizendo não da criança, né? Infantil desse lugar mais preguiçoso e primitivo em nós. É de que a gente pudesse resolver uma vez e fechou. Não dá mais trabalho. Que não deixa de ser uma forma nova do felizes para sempre em diferentes lugares da vida. Encontre seu propósito. Né? Faça como se a gente não mudasse, né? É isso. Como se a gente não se deixasse alterar pela vida. Você falou, acho que sobre o tempo em algum momento, e isso me lembrou justamente Eu até anotei aqui o que você fala no livro. Você fala assim, para mim, o amor tem a ver com isso. Achar que o outro está no mesmo tempo que você. E eu achei isso muito bonito, porque eu acho que isso abrange a ideia do amor em muitos níveis. Eu queria falar sobre isso com você. Assim, o que é para você? O que você quer dizer com isso? Estar no mesmo tempo que você. Menina. Eu acho que tem tantas dimensões possíveis de ler isso, né? Mas para ser assim, para fazer jus à noção de tempo, que eu acho que a psicanálise me ensinou, é um pouco porque o tempo, enquanto linear, enquanto cronológico, né, o tempo cronos, ele é necessário para a gente poder se situar nessa realidade compartilhada. Se organizar. Claro, né? Não seria impossível estar essa galera toda aqui agora. A gente, antes de começar, falou sobre isso, né? O tempo. Eu preciso de um cronômetro ali para eu saber quanto tempo está passando aqui. Exatamente. Então, existe esse tempo que a gente divide, né? Que é da realidade compartilhada, é um dado de realidade. Mas, ao mesmo tempo, existe o tempo de cada um, que é da realidade subjetiva de cada um. Tem coisas aqui que, provavelmente, cada um de nós só vai entender depois. Quantas coisas que os nossos pais, nossas mães nos diziam, por exemplo, e que eles disseram 200 mil vezes, a gente sabe decor, e aquilo não fazia efeito. E aí, em certo momento, décadas depois, vem aquela frase e se fala... Oh! Agora eu entendi. Nossa, sim. Eu vejo a minha avó, assim, eu super olho e falo, gente, eu tô virando a minha avó e a minha mãe. Não tem como fugir disso também. Que eu acho bom, acho ótimo, inclusive. Então, a gente tem esse tempo, que é o tempo de cada um, e que vai fazer com que a gente... E que é efeito das diferentes histórias que a gente tem, do fato de que cada um é um mundo. Não é muito louco isso, né? Eu sempre cada um penso é um mundo inteiro. Como atriz é natural pra mim, assim, às vezes eu olho
Eu brinco que eu vejo, sei lá, um avião passando, isso sempre me pega, assim. Eu olho para um avião passando e penso, quantas histórias estão ali dentro? Sabe? Pessoas que são ótimas, pessoas que são ruins, relativizando, mas de alguma maneira. Pessoas que têm traumas, pessoas que traumatizaram, sabe? Pessoas que estão indo encontrar alguém que elas amam, pessoas que estão indo embora de perto das pessoas que elas amam. É isso, tem muita vida dentro de cada pessoa. E a gente, às vezes, fica muito na gente, né? Tem uma parte do livro que eu acho que você fala isso da criança, né? Quando a gente quer acalmar uma criança, a gente coloca ela pra fora. A gente fala, olha o pássaro, olha a borboleta. E eu gosto desse exercício. Eu acho que ser atriz, para mim, é um grande exercício de olhar para fora. De sair de mim. Eu tenho essa política de que eu acho que a gente se leva muito a sério. Eu acho que esse exercício da gente olhar para fora, ele lembra um pouco da nossa insignificância. A gente tem insignificância, mas a gente também é insignificante. Para ser significativo, talvez. Sim, sim, absolutamente. E o amor é isso, né? É quase um milagre você encontrar alguém nesse mesmo tempo. Então, eu acho que o amor ele tem essa coisa da escolha, né? E até tenho essa pergunta aqui para te fazer. Eu sinto que o amor ele meio que direciona a nossa vida, seja no amor pelo que eu tenho, pelo que eu faço, seja no amor que eu tenho de querer construir uma família e um filho. Isso é muito amor envolvido. Seja no amor pela vida, pelos sonhos, pelas experiências. O amor ele tá em tudo que a gente faz. Por que o amor, ele é um sentimento, ele é mais intenso do que os outros, ele é mais especial? Porque eu sempre fico na dúvida se o amor ele é essa coisa à parte de todas as outras coisas, ou se ele é um sentimento como qualquer outro que realmente muda o que a gente faz dele, sabe? Porque é muita coisa o amor na vida das pessoas. É que acho que a gente usa a palavra amor para dizer tantas e tantas coisas para as quais talvez a gente não tenha palavra para dizer. Não tem nome, né? Por isso que definir o amor é sempre uma coisa que não cabe nas palavras. Não cabe em lugar nenhum. E mesmo quando você vai declarar amor por alguém, dizer eu te amo, é sempre muito pouco, porque é tão maior do que isso. É. Eu sinto que é o que, em todas as instâncias, é o que faz as pessoas viverem, assim, é o que pulsa de mais forte, assim. Quando eu vejo um filme, quando eu vejo qualquer coisa, escuta, eu falo, gente, o amor, ele tá em todas as escolhas que a gente faz, em algum nível, assim. E é uma coisa muito forte, né? Agora, começando a gente ir pro outro. Começando a ir pro mundo a partir desse amor e da nossa existência. A gente tá o tempo todo querendo ser amado? Sim. Sobretudo por nós mesmos. Vamos falar disso. Porque acho que aí tem dois campos muito interessantes, que é o outro e a gente, né? Porque assim, a gente precisa do outro para se amar. Olha só que desamparadinho que nós somos, né? A gente não tem como fugir dessa experiência. E por que a gente quer ser amado? A gente quer ser amado para se amar. Pro outro dizer pra você, você é amável, você é digno de ser amado. Isso. E aí a gente fala, então tá bom, então eu posso me me amar. Tá tudo bem. Não tem como fugir disso. Eu acho que se você for um psicopata... Então é um diagnóstico bom no fim do dia. Você fala, eu preciso do outro. Não é tão desesperador, talvez. Não, de maneira alguma. É só humano. Isso é civilizatório, né? A gente sabe que uma criança está mais ou menos se desenvolvendo bem quando ela se deixa afetar pelas pessoas que a amam. Que vão dizer coisas para ela e que ela vai dizer, vai dar notícias ali de que ela escutou, de que ela se deixou atravessar, de que aquilo teve efeito para ela, né? Então, a gente vai aprendendo todas as coisas que a gente aprende, desde as mais básicas, do tipo comer, dormir, andar, ir no banheiro, fazer as excreções, aprender matemática, um trava-línguas, outra língua, tudo isso é a partir de uma certa demanda do outro, ou ao menos de um reconhecimento do outro de que faz sentido isso que você quer, faz sentido isso que você está fazendo. E quando alguém fica completamente fora do que o outro está colocando para ela, do efeito da existência do outro para ela, a gente vai pensar que tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? E aí quando a gente... Então, como é que é esse exercício do desamor? Porque eu acho que a gente entende muito fácil quando a gente começa a amar uma pessoa. Mas eu acho que a gente não tem essa clareza toda quando a gente começa a desamar alguém. É mesmo? Ou ser desamado. Não sei, eu acho que a gente... Eu não sei, posso estar generalizando e me equivocando, mas eu sinto que tem muita coisa nebulosa entre o amor e a dependência ainda.
Aham, sim, Sabe? sim, sim. Acho que em algum nível isso não é claro ainda. Sim. É porque a gente não sabe muito bem o que é o amor pra saber quando começa e quando termina, né? Como é que você entende que aquilo tá acabando? E fico pensando que talvez o amor é um pouco assim como a vida. A gente não sabe muito bem quando começa e quando termina. Isso depende de onde você tá, de quem você é, do que você ouviu, do que você entende que é o amor ou do que você entende a vida, que é a vida. Não por acaso, das coisas mais difíceis são a gente falar sobre aborto e eutanásia, porque são coisas que dependem muito de quem você é, do que disseram para você que é isso. E eu acho que o amor também é muito, ele é feito de cultura. Ele é feito de linguagem. Não é não tem um estatuto biológico que a gente vai dizer isso é amor, isso não é Não é amor. uma ciência. Então a gente vai ficar se perguntando: isso é amor? Ainda é amor? Já é amor? Mas eu sempre penso sobre essa coisa da paixão nesse lugar de... Ela é explosiva, ela é barulhenta, eu acho. O amor eu não vejo assim. Eu acho que eles têm um contraponto. É, porque o amor é uma espécie de paixão frustrada. Então, a brincadeira do a gente mira no amor e acerta na solidão, na verdade, a gente mira no amor paixão e acerta no amor solidão, talvez, né? Porque quando no estado de apaixonamento, eu acho que eu me encontrei no outro, eu acho que o outro encontrou alguma coisa dele em mim. E eu miro no outro, então. E eu me deparo comigo mesmo. E quando eu miro no outro e me deparo comigo mesmo, isso não é assim uma frustração, porque eu falo, então quer dizer que você é você e eu sou eu, como dizia Clarice, né? Você é você, eu sou eu e essa é a solidão. Então quer dizer que você não sou eu, quer dizer que eu não sou você, e aí, então é uma frustração Não são as nesse nossas sentido. projeções aqui, né? É, porque você acha que você sabe quem é o outro, porque o outro é você. Então você sabe o que como ele faria, ou o que ele agiria, ou mesmo confia que faria aquilo que seria o melhor sempre. E se depara com com a própria solidão, né? Então, por isso que eu dizia que não me parece que seria possível existir amor sem algum nível de paixão, porque você precisa ter um grão dessa loucura para poder amar o outro também. Entendi. Então, essa loucura, eu não sou o maior fã, assim. Eu prefiro, eu acho que o amor do que a paixão, sabia? Eu acho que a paixão, ela me deixa meio... É isso, você só pensa naquilo, na pessoa o dia inteiro. Obcecado. Fica obcecado. Eu detesto essa sensação. Eu acho que o amor, ele dá mais... Engraçado, né? Acho que o amor, ele consegue ser mais livre nesse aspecto. Cabe mais coisa. Tem mais espaço dentro do amor do que da paixão, eu acho. Sim. Na minha concepção. Sempre quis perguntar isso pra uma pessoa que talvez, assim... Eu imagino que uma resposta, talvez não pronta e redonda, mas você vai ter. O amor, ele acaba? Ou ele vira uma outra coisa? Que diferença faz? Que diferença? Ai, eu adoro as respostas que você dá. Que diferença faz? Porque realmente, né? Porque eu sinto que essa coisa do amor acabar, principalmente quando ela acaba pra um e não acaba pra outro, é muito difícil, né? Dói, isso fere a alma. Inclusive, o Dunker fala uma coisa muito interessante no novo livro, essa coisa do quando o outro te trai, e essa coisa do corno, isso é um pouco narcisista, essa dor também, porque será que você está tão incomodado pelo outro, pelo amor do outro, ou porque aquilo te fere em algum lugar narcísico, né? Esse fim do amor. Todo sofrimento é narcísico. Todo sofrimento diz respeito à nossa fenda, nossa ferida narcísica. É que a gente tende a achar que porque é narcísico é menos importante. Falar, mas isso é narcísico. Isso é narcísico. Pelo contrário. Eu acho que isso é dói, pulsante, né? Precisa ser levado muito a sério. E como que a gente faz esse exercício de não se perder nesse processo do fim de um amor e do luto que vocês trazem até essa questão do luto, né? De um amor. Como é que a gente faz isso de uma forma... sei lá, mas não eficiente, acho que a palavra seria, mas tirar algo bom disso, assim, dessa experiência que é difícil, a vida ela é difícil, ela não vai ser só fácil, mas tirar alguma coisa disso que tem, ou só dá pra realmente sofrer e ir pro próximo? É uma pergunta válida também de fazer, porque às vezes a gente quer tirar uma coisa boa de alguma coisa e não tem. Nem tão poliana assim. Nem tão poliana assim, às vezes é só aquilo ali mesmo, entendeu? Dói, chora, levanta e continua.
Ou você acha que dá pra gente olhar pro desamor? Eu comecei a fazer terapia por causa do fim de um relacionamento lá muito antigamente. Há 11 anos atrás. Aham. O tempo passa. E aí eu lembro que eu fui traída. Relacionamento, eu era bem novinha. E aí eu fui pra terapia porque eu cheguei e falei assim, olha só. Eu não sou ciumenta. Nunca fui. Não queria ficar, assim, me transformar nessa pessoa angustiada. E não sei o que, por causa do erro do outro. Então, eu tô aqui pra não enlouquecer. Achei assim. Foi uma sessão que a gente falou dessa situação. Depois eu descobri que tinha muitas outras coisas pra se falar, assim. Mas eu te pergunto isso porque eu acho que eu tive essa experiência, assim. O desamor, o desapontamento me levou pra fazer terapia, pra ir pra psicóloga e me conhecer. Foi uma porta pra mim. Você acha que o desamor, ele também tem essa grandeza do amor? Ou senta, chora, supera e levanta? Eu acho que, assim, as fronteiras, né, entre o amor e o desamor, elas não são tão claras, assim. Até pensando no campo semântico, desamor contém amor. Não seria desamor se não fosse o amor. E quando... Já teve amor, né? E tem ainda, né? Porque quando alguém vai para terapia porque se decepcionou muito e quer não enlouquecer, é por amor a si, é por amor à vida. Então, isso não é sem amor. A gente não tem como fugir do amor. Eu não quero dizer, deve ter gente que consegue, né? Eu não consigo imaginar alguém que goste de viver minimamente e tenha se desvencilhado disso. Eu não consigo imaginar, na verdade, a existência sem algum tipo de amor. Sabe? Eu acho que o amor, ele é o que pulsa mesmo a vida pra gente. E eu acho que, assim, o amor que importa mesmo é o amor pela vida. E todas as outras modalidades amorosas são as modalidades amorosas necessárias pra gente poder seguir amando a vida. Porque não tem como amar a vida sozinho. Não. A felicidade só é real quando é compartilhada. Então, isso é verdade. Não tem como fugir disso. Nem que seja, um dia eu vou falar disso. Um dia eu vou escrever isso. Um dia eu... Mas tem um outro Tem. ali É verdade. no horizonte. Isso me fez pensar muito nessa... Esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre amor. E aí a gente estava falando sobre essa coisa de... Acho que isso é uma coisa... Muitas pessoas pensam sobre isso. O amor que eu sinto pelo outro, ele é meu. Isso é uma realidade, não é um entendimento coletivo fantasioso, porque eu sinto isso, assim, eu acho que esse é um ponto de virada até, quando você entende que o que você sente pelo outro é sobre a sua capacidade de amar. Isso tá dentro da realidade da psicanálise? Absolutamente. E é isso que é horrível, né? No seguinte sentido, por um lado, é libertador, né? Acho que você traz essa perspectiva libertadora de que eu amo, eu sinto tudo isso, e isso quer dizer que eu sou capaz de fazer isso, isso quer dizer que isso é meu. Que eu posso amar de novo. Não acabou aqui nessa parte. Isso. Agora, por outro lado, a ideia que a gente faz de amor nos enlaça ao outro, né? Então, o outro, eu responsabilizo... Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que ativas, né? Do Pequeno Príncipe. Eu responsabilizo o outro. Você me enganou. Você despertou isso em mim. Você não teve, como é que fala? Responsabilidade afetiva. Porque você deixou eu pensar... E assim, em alguma medida, isso faz sentido, né? Tem gente que é muito canalha mesmo, né? Sim. E que é desonesto, enfim, e que seduz muito mais do que pode dar conta. Claro, isso tudo existe. Mas... Em última instância, o outro não tem nem como alcançar a dimensão daquilo que eu sinto, tal como eu não consigo alcançar a dimensão daquilo que o outro sente. E, nesse sentido, a reciprocidade amorosa, ela é impossível. É? Porque eu só sou o que... Eu só eu amo do jeito que eu amo, né? Ou melhor dizendo, eu não tenho como tirar a prova real disso. Interessante, porque eu lembro de uma parte que o Dunker fala sobre... o ódio e o amor. E eu achei muito interessante isso, essa conversa de vocês dois sobre... Ele fala, eu adorei essa analogia, que o ódio, ele é um monólogo. Ele existe sem uma resposta. O amor, não. Que ele lindo precisa... isso, né? Quando na hora que eu li isso, eu falei assim... Meu Deus. Porque é isso, a falta, às vezes, justamente de uma resposta, de uma atenção, de uma reciprocidade, é o que causa o ódio. O ódio, talvez, ele precise desse silêncio. O amor, ele só vai existir se tiver uma resposta.
Vamos falar sobre isso, porque a hora que eu li isso, assim, foi um rever. Eu te falei, né, que eu tô até agora absorvendo o livro e pensando e porque vocês têm pontos de vista, vocês trazem os pontos de vista de formas muito diferentes. Eu também achei um jogo muito interessante, assim. E eu fiquei pensando nessa analogia dele, eu como atriz foi certeira, assim, me pegou no osso, assim. De que realmente o amor, ele precisa do outro. Foi o que você falou, não tem amor sem um retorno, né? Porque assim, senão a gente tem a paixão, né? O amor platônico, que é essa coisa muito no campo das ideias, puramente no campo da idealização. Agora, o amor, enquanto experiência, ele é feito de alguma coisa que se encontra, né? Há que se ter uma realidade compartilhada para que se possa fazer isso sobreviver de alguma maneira. O ódio, ele já está muito mais do lado dessa paixão mesmo, né? Que é mais doida. Talvez ele fique... Eu sinto que o amor, ele é um sobrevivente, né? Da paixão, assim. É quando quebra todas aquelas Ai, que bonito isso. O amor é um sobrevivente da paixão. Achei bonito. Ah, pode espalhar por aí. Mas, de verdade, lendo o livro, eu pensei muito nisso, assim. Porque existe essa coisa, realmente, a paixão, ela é muito sobre expectativa e projeções. E lendo, vocês falam dessa coisa do luto, né? Da primeira versão e da segunda versão. E me bateu muito dessa forma, assim, que na verdade o amor, ele é o que fica. Do que a paixão não deu conta. Olha só, gente. Ai, porque eu consumo muitos conteúdos, assim, sabe? De uma psicanalista. Mas sabe que tem uma coisa aqui sobre o ódio que eu acho que é bem interessante, porque assim, entendimento, vamos dizer assim, entendimento não é a melhor palavra, mas vai servir aqui. A compreensão, talvez também não é boa palavra que seja. Mas do amor na psicanálise inclui o ódio. Porque o ódio, na verdade, não é o contrário de amor. Exatamente. Né? Então, o Freud tem um texto que se chama Pulsões e Seus Destinos, que é um texto de 1915, que ele vai dizer que o contrário do amor é a indiferença, né? O ódio faz parte do amor. Mas não só o ódio faz parte do amor, como o ódio é um afeto anterior ao amor. Então, a visão freudiana é de que não existe amor sem ódio. Então, o ódio, por um lado, ele é essa coisa que, se a gente deixar ele sozinho, ali desvinculado da realidade, ele pode ganhar, ele pode seguir de mãos dadas com a paixão, e isso pode dar muito ruim na vida. Por outro lado, o ódio, se ele for ligado a alguma forma amorosa, ele ligado ao amor, ele pode ter efeitos interessantes na vida, inclusive para dar dignidade ao amor. Porque o ódio, ele é um lugar em nós que sabe que o outro não sou eu. Vamos aprofundar nisso. Do tipo... Quando, vamos pensar aí no campo da paixão, né? Então, que eu me apaixono por alguém e aí tenho essa sensação, achei minha cara metade, é o amor da minha vida. E aí, em algum momento, essa pessoa faz uma coisa que me incomoda, um jeito de falar, o jeito de se mexer, o jeito de respirar, alguma coisa. Não precisa ser uma grande coisa. Não. Uma opinião pode ser uma grande coisa, que seja. O ódio é um lugar em nós que diz, fica esperto aí. Porque aí, talvez, seja... entendi o que você quis dizer, talvez. Porque eu acho que é isso. Se o outro me completa e eu olho pra ele e eu não gosto daquilo, eu falo assim, não, isso aqui não faz parte de mim. É por aí? Isso mesmo. Tá. Então, o ódio, ele vem descompletar esse amor-paixão. Tanto é que, quando o amor acaba, e aí pensando quando o amor acaba no sentido de quando acaba esse grão de paixão, tudo que fica é o campo da diferença escancarada. E aí você olha para a pessoa e fala, como eu pude? Acontece muito isso, né? A pessoa olhar para trás e falar, gente, mas o que aconteceu? Ninguém me avisou, né? O que foi isso? O que foi isso, exatamente. Dentro dessa coisa que o Dunker falou do monólogo e do diálogo entre o amor e ódio, você fala uma coisa assim, que o amor precisa do limite para acontecer. E isso é uma ideia muito assim, adversa à ideia de amor romântico que a gente tem. Eu queria muito falar disso, assim, porque eu fiquei pensando, o que você quis dizer com isso? Aonde que isso entra no campo da prática, assim? Por que a gente precisa do limite para amar? A gente precisa do limite para amar e para ser amado,
Porque o que a gente ama no outro é a relação que cada um tem com seus limites, eu diria. Ah, é? Tipo, você constrói a sua percepção a partir disso? Seria por aí? Ou reconstrói, talvez, a percepção, né? Porque a gente já constrói lá na infância. Tem um texto do Freud, eu citando aqui, né, de novo. Ai, mas eu adoro. Mas é porque eu acho que ele ajuda eu acho que tanto é a pensar. sabe? Exatamente, acho didático. Para mim né? Mas tem um texto do Freud, que é um texto sobre o narcisismo, e ele diz que a gente tem duas formas de amar. A forma narcísica e a forma objetal. No fim do dia, as duas são narcísicas, né? Mas ele está fazendo uma diferença. E na forma narcísica, ele está dizendo que a gente ama no outro nossa própria versão idealizada. Então, aquilo que eu já fui, aquilo que eu sou, aquilo que eu queria ser, aquilo que foi parte de mim mesmo um dia. E que na forma objetal, a gente amaria no outro a relação que o outro tem com o seu narcisismo primário. O que isso significa? A forma como o outro se ama. Uau! Acho que tem um livro que fala isso, né? Que a gente ensina... A forma que a gente se ama é como a gente ensina o outro a amar a gente. Isso é psicanalítico mesmo. Eu não sei nessa referência que você está fazendo especialmente, mas sim, porque a história que a gente fala para as crianças, né, é que não adianta você falar, você tem que ser o exemplo, né? É meio que um efeito disso, assim. Verdade. Do quanto a gente vai poder amar alguém, grosso modo, assim, a gente só pode amar alguém que ama alguma coisa. Né? Se eu sou o único objeto de amor de alguém, esse alguém não é amável. Isso é duro, né, para muita gente. É duro, é duríssimo. Principalmente dentro do conceito que a gente tem de amor romântico, que é isso, assim, ter um namorado, um noivo, um marido, esses rótulos, inclusive, que eles vão além do amor e da relação, tem a camada do rótulo. E eu sinto que isso, que a gente ainda está numa sociedade que isso valida, parece, né, as pessoas, assim. Que acho que entra nesse lugar, né, de tipo, aquela pessoa me ama, olha só, eu sou amável. E aí eu queria entrar num assunto com você que é o amor próprio. Porque vocês falam disso de uma perspectiva que eu nunca tinha visto antes, assim. Tem até um outro termo que vocês usam que eu acho que é o... Vocês falam que eu tenho amor próprio e que ele não existe, de certa forma. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É que a gente caiu nesse rolê problemático, né? Que é o seguinte. Acho que a gente sai desse lugar de... você... A gente, todo mundo, mas especialmente as mulheres, que sai desse lugar de você só vai ter sua existência validada quando você casar e tiver filhos. Então, você precisa ser filha de alguém, aí depois você é esposa de alguém, depois você é mãe de alguém, tem que ser um menino, preferencialmente, né? Então, a gente... Papéis. Esses papéis que, assim, se a gente for ver no negócio, foi ontem, assim, tipo, muito recente, É né? muito recente. É assustadoramente Existe recente. um salto enorme da minha avó para minha mãe e da minha mãe para mim. Exatamente. Então, assim, em questão de uma geração e meia, não dá nem 2 gerações. Já mudou tudo. Mudou muito. E acho que, às vezes, a gente não reconhece a importância que isso tem sobre o psiquismo de cada uma. Né? E se exige coisas assim que talvez não caiba nessa geração ainda. Dar conta de certas coisas, né? Sim. Vamos caminhando. Então, a gente sai de um lugar em que você, para ter a sua existência validada, precisa ser esposa e mãe. Então, uma vez que para ter sua existência validada você precisa desses papéis, então faz sentido, né? Que você viva procurando alguém que seria sua cara metade, porque você vai ter sua existência validada ali, então. Você já está em falta. Você já está em falta. Então, essa é a ideia, né? Tipo, eu sou uma metade faltante, eu vou achar uma metade faltante por aí, e aí eu vou ser feliz para sempre. Que é a historinha mais clichê da Disney, né? E aí a gente chega num momento que eu acho que é pior ainda, nesse sentido que eu tô falando. Em outros é bem melhor. Mas nesse sentido é pior, que é, não só você não é uma metade que vai ser feliz para sempre quando achar outra metade, como você só vai achar uma outra pessoa se você for completo sozinha. Aí você não pode nem ser infeliz mais.
achando que você vai ser feliz em algum momento. Porque É um você trabalho só vai... seu mesmo. Não tem pra onde correr. É meio que a história assim... Mas as pessoas me perguntam, e se eu mirar na solidão, eu acerto no amor? E aí? Sim ou não? Se você estiver mirando na solidão pra acertar no amor, você não tá mirando na solidão. Não. Você tá mirando no amor. Você continua mirando no amor, né? E no amor do outro. Então, a gente chegou nesse ponto, assim, que parece que, tipo, você tem que ser completo sozinho, o que é impossível. Porque ninguém é completo nunca, em algum momento. Pra daí achar outra pessoa completa ainda. Que é muito complicado. Já é uma outra fantasia. É uma outra fantasia. Então, você tá vendo como a gente desidealiza aqui e coloca o ideal ali? E aí, acho que fez uma grande revolução. E deu uma volta 360 graus. Caiu no mesmo lugar com outros termos. Cara, como é que a gente sai dessa Matrix, Ana? Me conta. Não, mas sério, é impressionante pensar, porque eu nunca tinha pensado nisso. E esse conceito do amor próprio que vocês trazem, que eu acho que tem o sentimento de si. É um termo que eu nunca tinha escutado. Isso. Eu queria que você falasse dessa diferença, porque eu achei bem didático, assim, e autodescobertas, assim, lendo, Eu sabe? acho lindo isso que o Freud fala também nesse texto sobre o narcisismo, onde ele vai dizer assim, que o nosso narcisismo primário, que é então essa primeira construção de identidade que a gente faz a partir da relação com esses outros que nos introduzem na vida, nesse primeiro momento, ele vai criar, e aí depender da tradução a gente encontra a noção de autoestima, a depender da tradução. Então, da Editora Imago, que a gente tem essa noção de autoestima. Só que autoestima é uma palavra que caiu no wellness hoje em dia, né? Virou mais uma coisa que dá trabalho. Virou um negócio... Que é uma demanda. Isso, e que custa caro, né? Em vários sentidos. E que, em tantas vezes, isso tá muito mais para te minar do que para te trazer para aquilo que tem de vitalizante, né? Então, eu não gosto muito dessa palavra autoestima que está lá, mas, né, isso acho que a tradução é de 96, então faz um tempo. Mas a tradução da Companhia das Letras está marcada assim, com o narcisismo primário ligado ao sentimento de si. E esse termo, sentimento de si, eu acho muito interessante, porque ele sai dessa posição de dependência, de que eu só existo no olhar do outro, numa certa... depender com muitos critérios de temperatura e pressão, para poder colocar o olhar do outro como um olhar do outro internalizado também. Como se fosse um olhar do outro que passa por uma autoconsciência, autocrítica, é isso? O olhar do outro que está dentro de mim. Tá. Porque quando a gente acha que a gente está refém do outro que está fora da gente, é uma luta sem fim. Porque daí você é como se você não tivesse nenhuma voz dentro da sua própria narrativa, né? Nesse ponto de vista. Você é só o... Sim, e assim, se o outro fora de mim pudesse ser atendido em sua expectativa, ainda isso era uma coisa. Mas assim, eu não tenho como atender a expectativa do outro, porque sei lá o que é o outro. A gente não consegue entender as nossas. Nem ele sabe o que ele quer. Uhum. Então, a noção de desejo que a psicanálise vai colocar, ela se diferencia da noção de demanda. Então, demanda é aquilo que eu te peço e você consegue me dar. O desejo é aquele vazio que escapa. Então, mesmo que eu te peça um negócio e você me dê aquilo, junto com isso que você me dá, escapa um negocinho. Tem esse conceito de que desejo ele só existe com a falta. Exatamente. E aí, essa falta faz que relance em outro desejo, em outra demanda. Eu falo, mas agora dessa vez, e vamos mais um, e vamos gravar mais um episódio, eu vou falar de mais não sei o quê, mais não sei o quê. Então, tem sempre mais alguma coisa. O que faz com que o outro, em alguma medida, esteja sempre insatisfeito. Então, se eu acho que a minha felicidade vai depender de eu atender a demanda do outro de uma maneira completa, é a receita pronta para o fracasso. Tá. Agora, se eu consigo sustentar em alguma medida esse impossível de atender de uma maneira absoluta a demanda do outro, porque há o desejo do outro, que sempre vai ficar um tanto quanto frustrado, e eu puder reconhecer que a demanda que eu tento atender está relacionada ao outro, mas também está relacionada ao outro que mora em mim, porque não é como se a gente tivesse uma relação homogênea, né? Por isso que essa história do amor próprio é difícil, porque amor próprio quem? Se eu sou um outro para mim. Uhum. Então, eu, na relação comigo, também tenho essa relação em que eu deixo o outro frustrado. Eu não me sinto Eu também fico meio frustrada. Eu não tenho essa clareza. Pra mim, eu realmente consigo me perceber várias. Não sei se isso é... Né? E é isso, a gente se Sério? frustra com a gente. Você fala, eu tô muito triste comigo.
Nossa, eu me frustro comigo. Como que eu vou ficar feliz completa, de uma maneira absoluta, né? Se a gente... E isso, assim, só que existe uma diferença entre eu ficar sempre triste comigo, porque eu nunca vou atingir um ideal, e eu acho que isso é uma merda, e então eu não quero fazer mais nada mesmo, né? Síndrome da impostora, eu só finjo, não sirvo pra nada, blá, blá, blá. E existe uma diferença entre eu fazer alguma coisa com essa falta e dizer, bom, mas então vamos seguir, né? Vamos seguir mais E quem isso. faz isso é o sentimento de si, não amor próprio. E o sentimento de si é o sentimento de que você pertence a você, né? Você fala, faltou, mas essa sou eu. Isso tem a ver comigo. É aquela sensação de que é isso, a gente não é completo. Mas eu posso ficar meio em falta mesmo e seguir. Seria tipo isso? Mesmo incompleto, eu posso seguir. É. Tem uma entrevista da Lady Gaga que até postei esse corte específico para fazer um comentário mais ou menos assim, que ela tá na Universidade de Yale e ela tá dizendo que ela passou por um processo depressivo, né, mais de uma vez, enfim, e aí ela tá dizendo do momento em que ela aprendeu a dizer não, né? Então ela começa a funcionar bem, ela começa a ser reconhecida pela sua arte e é muito fácil você virar um objeto do outro. Né? Mesmo quando alguma coisa dá certo, especialmente quando alguma coisa dá certo, começa a funcionar. E isso é para o público. Isso. Você não pertence mais a você, né? É maior do que você. E quando ela conseguiu começar a dizer, não, eu não quero minha cara nessa caneca, não, eu não quero tirar essa foto, não, eu não quero... Ela consegue se reconectar de alguma forma com ela. Eu acho que esse é o lugar do sentimento de si. Saber que a tua vida faz algum sentido para você. Ainda que você faça as coisas bem, não se deixar transformar num mero objeto para satisfação de um outro. Então, acho que isso conecta, na verdade, com o que você disse lá atrás da questão do limite, né? Isso. Exatamente. Acho que é esse círculo completo. Exatamente. Porque aí, longe desse limite que o outro coloca, fazer com que a gente o ame menos, na verdade, é isso que tem efeitos de admiração e de amor, né? Você fala, uau, a pessoa sustenta sua falta. É um superpoder, né? De certa forma. Eu acho que na sociedade que a gente está hoje, né? Sempre é isso. Você precisa disso para ser feliz. Você precisa desse produto para você ter um cabelo. Tudo a gente precisa. A gente está sempre em falta. Para onde eu olho nessa sociedade de performance, né? De rede social, a gente só tá em falta mesmo. Eu sinto que cada vez mais é sobre isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei muito reflexiva quando eu li, e já que a gente está nesse lugar do eu um pouco de novo. O lugar do eu é ótimo, né? O que sou eu, o que é o outro, a gente já não sabe mais, não tem mais essa separação. Mas tem um momento que vocês falam sobre... Tem gente que existe mais do que outras. Da hierarquia da existência. E eu achei isso tão forte, eu queria que você falasse sobre isso. O que é existir mais do que uma outra pessoa? Como a gente mede uma existência? E é o reconhecimento do outro, não é? Como existir sem o olhar do outro? Como fazer um olhar para si mesmo, se não pelo olhar de um outro? Não me parece que é possível. Não me parece que é possível. Mas não é um... Até porque, assim... mas aí a gente precisa colocar uma outra camada, que é olhares e olhares. Sim. Então, o olhar do outro, que eu digo, e que a gente comenta, né, sobre essa existência relacionada a essa quantidade de existência, é o olhar amoroso, né? É o olhar do reconhecimento da existência. Você existe, faz sentido você existir, você é bem-vindo nesse mundo, tem alguém olhando por você. Alguém aqui, alguém lá, tem alguém olhando por você. Quando a gente se sente olhado... Nesse olhar amoroso, a gente se sente amparado, a gente se sente cuidado e a gente pode olhar para a gente. Agora, se ninguém está olhando e ninguém nunca olhou, como é que eu me olho? Se o meu olhar é efeito desse olhar que eu ocupei para o outro. Nossa, o outro é imprescindível para a gente mesmo. Existir. E esse outro precisa ser furado, né? Então, assim, preciso ser olhado, mas eu também preciso ter espaços em que eu consigo não ter o olhar do outro, né? Porque hoje em dia, que a gente tem o olhar através do objeto câmera, em todos os lugares, a gente precisa também não ser olhado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que não ser olhado é uma forma de ser olhado ainda. Olhado no sentido de cuidado. Então, a gente tem o olhar e o não olhar.
para que isso possa virar cuidado, senão a gente tem uma hipervigilância, né? Agora, é preciso ter algum olhar. Agora, se a gente tem diante de pessoas que não foram bem recebidas, nem por um outro, nem por uma instituição, e que não são olhadas porque não contam com lugares sociais de cuidados e etc., como é que essa pessoa pode olhar para si mesma? A gente não é sem outro. Então, é uma desumanização você convocar o outro a fazer uma coisa que ninguém fez por ele. Por isso que a representatividade ela é tão importante, né? Talvez a gente não olhe por esse viés do amor, mas a representatividade ela é a permissão de existir. Isso. E existir com dignidade, né? E para talvez existir com dignidade, a gente precisa do amor no caminho. Sim. A existência, para mim, ela tá de mãos dadas com algum encontro amoroso. É que quando a gente fala de amor, geralmente cai nesse lugar idealizado, né? Do amor, do encontro, das almas gêmeas. E acho que, assim, o amor é tão mais sutil do que isso, né? Eu gosto dessa palavra. Eu acho que o amor ele é bem sutil. Eu acho que a gente realmente confunde a paixão e o amor o tempo inteiro, assim. Que eu acho que a paixão também tem seu movimento e a sua delícia, o brilho e tal. Mas é isso que você fala no primeiro livro. Ele não tem como ficar para sempre em estado de paixão. Aquilo tem que acabar. Seja para você ir para o outro lado e começar a amar aquela pessoa, seja para você olhar para você. Pensando nessa questão até do amor próprio e tudo mais, eu acho que a gente deu bastante material para os casais, para os namorados. Eu queria agora pensar um pouquinho na galera solteira. Eu sempre gostei muito da solteirice, porque eu acho que ela é uma relação comigo mesma, assim. Eu acho que quando a gente pensa nessa coisa de eu não estou no relacionamento com ninguém, você esquece que você está o tempo inteiro no relacionamento com você. Isso é uma ideia que eu tenho na minha cabeça ou, de fato, é realmente isso, assim? Eu não tenho como fugir dessa relação comigo. E talvez seja essa relação comigo que me conecte na relação com os outros ou a relação com o outro que me conecta na minha relação comigo. Eu acho que é isso. É o outro comigo. Só que o problema é que é quando a pessoa acha que porque ela tá num relacionamento com outra pessoa, ela acabou o relacionamento com ela mesma. Olha! Aí sim é problemático, né? E como que a gente não cai nesse buraco? Eu não sei se a gente tem como não cair nesse buraco. É que faz diferença como cair, né? Como é que você cai, como é que você levanta. Como que você cai, como é que você sai, faz toda a diferença. Faz bastante diferença. Porque pra você... Cara, se relacionar dá muito trabalho, né? Com outra pessoa. Com a gente. Com a gente também, exato. Com outra pessoa e consigo mesmo, dá muito trabalho. Então, você tem que ter bons motivos, né? Para poder sustentar esse trabalho. Então, um relacionamento amoroso com uma outra pessoa tem a ver com você sustentar uma quantidade de equivocação de que o outro e você se encontram no mesmo tempo, espaço, e que vocês, de fato, se harmonizam e faz sentido e trabalham bem juntos, né? Porque amar, para mim, é trabalhar, né? Então, você achou uma parceria de trabalho. E, por outro lado, ao mesmo tempo, também se manter naquela advertência que o ódio nos lembra, e que se a gente acolhe o ódio, a gente pode domesticá-lo em alguma medida, sem fazer com que isso vire numa coisa que tem vida própria, de que o outro é outro, né? Eu tô separado do outro e eu não posso me esquecer do meu relacionamento comigo mesmo, ainda que tenha o outro. Então, eu acho que precisa de uma certa coordenação motora psíquica aí, vamos dizer, para não esquecer de nenhuma dessas frentes. É um exercício, acho que é amar e ser amado para sempre, né? É um exercício, é continuamente um exercício, que a gente fica orquestrando essa fantasia, tentando sustentar a fantasia de que, não, mas quando namorar, quando casar, quando tiver filho, quando não sei o quê. E, na verdade, sim, é claro que, em alguma medida, você precisa encontrar uma certa paz, porque senão ninguém aguenta você ter que ficar fritando a cabeça e pensando em mil coisas. Os passos o tempo inteiro. Exatamente, né? Então, é preciso encontrar um certo descanso nisso. Mas também é preciso se lembrar de que a batalha não está ganha, né? Você precisa alimentar isso, cuidar disso e ficar revendo a rota, recalculando a rota
continuamente em relação a isso. Mas isso não é só sobre o amor no sentido do relacionamento amoroso, é tudo na vida, né? A gente vai se transformando e vai tendo que recalcular a rota da nossa própria vida, de tempo em tempo. Eu com os 29, a gente estava mais cedo conversando, né? Acho que eu tô exatamente nessa fase em tudo na vida, assim, de rever todas as coisas. Por isso que foi tão gostoso montar essa pauta e te receber, porque eu falei, caraca, vou poder rever todo o meu conceito de amor e fazer perguntas. Porque eu acho muito legal, inclusive, o que você fala, que foi o primeiro livro que eu li seu, que é o Amarelinho, essa coisa da solidão. Eu adoro a palavra que você usa, que é a solidão, não é a solitude. Porque a solitude, ela também é uma forma de romantizar esses vazios e esses silêncios, né, que ficam. E às vezes é só solitário mesmo. Eu gosto justamente dessa possibilidade que a solidão tem de incluir a solitude sem se deixar encapsular absolutamente por ela. Porque, às vezes, é uma delícia. A solidão é uma necessidade humana. É muito bom a gente se encontrar com a gente mesmo. Mas, às vezes, é uma merda. E é horrível só. E é Você horrível fala, caramba, só. tá todo mundo fazendo tantas coisas e vivendo e se encontrando e eu tô aqui. Por isso que é muito interessante, eu recomendo a dobradinha, assim, de você primeiro ir para esse olhar e depois ir para o olhar de o outro. Aham. Isso é tão necessário para que você se reconheça e se descubra na existência. Aham. Bom, eu tô, assim, realizada. Apesar de eu conseguiria facilmente ficar mais umas 5 horas aqui falando sobre esse assunto com você. Eu também. Nossa, e a gente pode fazer isso mais vezes. Fica aqui o convite sempre aberto, a porta vai estar sempre aberta. Agora, nessa parte do programa, eu gosto de fazer uma brincadeirinha com os convidados, pra gente também falar desses assuntos, mas também dar uma descomprimida, assim, né? Depois de falar de tanta coisa forte pra gente. Então, assim, são perguntas tranquilas, a gente vai aqui num bate-bola e depois vai na edição a gente montar um poemazinho com as coisas. Enfim, você vai entender, vocês também, vai ficar bem legal. Lá nas redes sociais, vocês olhem depois. Bom, agora, tema livre, vai. Uma vida sem redes sociais seria mais? Vixe. Vixe é ótimo, né? Uma vida sem redes sociais seria mais lenta. Olha, eu adoro que cada um tem uma perspectiva. É impressionante isso. O meu lado menos poliana vem à tona quando? Eu acordo. Perfeito. Você acorda devagar? Eu acordo várias vezes ao longo da vida. Que delícia! Nossa, eu adoro essa concepção das palavras. Se você fosse uma fruta, que fruta você seria, Ana? Uau, uma fruta. Eu acho que eu seria uma pera. Adorei. Adorei. Nossa, eu poderia falar horas sobre você escolher ser uma pera. Se a felicidade tivesse uma textura pra você, qual seria? Fofinha. Fofinha textura? Também. Tipo esse tapete. É, tipo, aconchegante. marshmallow. Assim, fofinha. Ai, a minha textura também é essa, amei. Se a sua tristeza fosse um gênero musical, qual seria? Fado. Uau. Fado é um gênero musical? Na minha concepção, é. Aqui no programa a gente faz ser. Se não é, vai ser. Entendeu? A gente faz as nossas regras. Se a sua vida fosse um filme, seria de? Suspense. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Uhum. Adorei. Adorei. Qual personagem você escolheria como o seu melhor amigo ou melhor amiga? Freud. Freud e Clarice Lispector. Nossa! Nossa, essa mesa... Eu ficaria só sentada ouvindo. Deus o livre. Tranquilamente. E com uma cervejinha, a gente é longe. Se o seu desejo fosse uma comida, qual seria? Sashimi. Nossa, já fui pra falta aqui na minha cabeça quando eu perguntei isso pra você agora. Será que o desejo tá faltando? Um sashimi? Sashimi. Você ama? Amo. Ai, vamos comer um japinho um dia. Vamos? Se você fosse um cheiro, você seria cheiro de quê? Cheiro. Eu seria um cheiro. Ai, cheiro de terra molhada de chuva. Ai, é um dos meus favoritos. Eu vou te falar que todas essas coisas que eu escrevi, eu tenho uma resposta na minha cabeça, né? A minha é essa, pro cheiro. Nossa, eu amo.
Acho que é cheiro de paz. É cheiro de tá tudo bem. Ah, vai ficar tudo certo. O tempo parou um pouquinho, O relaxa. mundo segue. Ah, eu tô muito curiosa para essa sua resposta. Qual era a profissão dos sonhos da sua criança? Menina, sabe que esses dias eu descobri que era escritora? Olha! Porque eu não... pelo que eu me lembro... Desde que eu me lembro, eu acho que era bailarina. Porque eu fiz balé e, enfim, me envolvi bastante com isso. Mas, recentemente, meu pai me disse... que eu não lembro disso, tô confiando nele. Mas ele me disse que quando eu era bem pequenininha, menor ainda, eu dizia que queria ser escritora. E você realizou isso, né? E muito bem, diga-se de passagem, porque Então, está parece... indo muito bem. Temos um best-seller na mesa. É, algo se realiza. Você sente essa realização? Ou você não... Talvez não traga tanta luz para isso? Eu sinto uma realização, mas é num lugar assim que eu não... Eu acho que como eu não consigo reconhecer esse desejo, então não é como se eu tivesse encontrado uma coisa que eu procurei. Eu sinto muito mais como se eu tivesse encontrado uma coisa que eu não procurei. Algo que talvez tenha te encontrado. É, exatamente. Eu me sinto muito mais encontrada do que tendo encontrado algo. Que lindo isso. Eu acho que talvez essa seja... Eu gosto que você fala dessas coisas que fogem da nossa explicação, que tem uma ordem de mistério, né? Talvez isso seja da ordem de mistério. Bem nesse lugar, assim, de um certo mistério. Não faço nenhum esforço para entender também. Não. Você não fica analisando tudo, né? Nossa, não. Talvez até menos do que a gente que... Não sei. Eu sempre penso sobre isso, se o psicanalista fica analisando assim. Não, eu acho que assim, tem uma coisa... Nós somos muito moralistas, muito julgadores. Natureza da nossa cultura, né? É ser assim. E eu acho que isso faz muito mal pra gente, porque a gente não faz isso com os outros só, a gente faz isso com a gente mesmo, sobretudo, né? Com os outros é projetivo, é resquício, é efeito disso. E eu acho que o tantão de análise que eu fiz na vida, e me parece que para isso que serve uma análise mesmo, é para a gente poder se separar um tanto desse lugar tão obscuro e excessivamente exigente em nós. Então, eu acho que, o contrário do que as pessoas pensam, né? Que o analista fica analisando tudo, eu acho que o analista é quem menos analisa. Talvez vocês tenham essa inteligência até de deixar rolar, né? Isso. De se deixar bater. É apostar no mistério da vida, que as coisas se acertam, algumas não, mas enfim, não, são tão poucas coisas que nos cabem. No fim do dia é sobre isso mesmo. Praticamente nada está no nosso controle, né? E aí, esse pouquinho que tá, vale cuidar, mas assim, é pouquinho. É bom, pode ser muito ruim, mas pode ser muito libertador, realmente, pensar dessa forma. Eu acho que é libertador para mim. Bom, agora a gente vai brincar assim, ó. É isso ou aquilo. Você escolhe uma das duas opções que eu te dou. E agora é que a gente vai montar esse poema, que depois vocês vão ver lá no nosso Instagram, Nem Tão Poliana. Porque o programa acaba aqui, mas tem coisas que acontecem depois também. Eu tô curiosa. Não é? E eu quero ver também. Eu sempre fico curiosa pra essa parte, porque eu acho que é a parte mais singular de cada um. Multidão ou a sós? A sós. Pisar na grama ou cheiro de chuva? Vixe, cheiro de chuva. Intimidade ou aventura? Intimidade. Certeza ou descoberta? Descoberta. Maturidade ou saudade? Eu acho que... Vou dizer maturidade, mas eu acho que maturidade inclui saudade. Eu amo que é outro patamar aqui a resposta. Pra fora ou pra dentro? Eu vou dizer que tanto faz, porque para mim as coisas não têm direção opostas. Não tem dentro sem fora, nem fora sem dentro. Tanto faz. Um precisa do outro pra existir. Tal qual o eu e o outro. Olha só. Isso é bem psicanalítico. Silêncio ou berrar? Silêncio. Pra sempre ou partida? Partida. Ousadia ou lucidez? Lucidez. Criar asas ou criar raízes? Raízes. Compartilhar ou transbordar? Compartilhar. Escutar ou silêncio? Escutar. Inteiro ou livre? Livre.
Dividir ou multiplicar? Dividir. Criador ou criação? Criação. Doçura ou selvageria? Doçura. Sólido ou macio? Macio. Sussurro ou cafuné? Cafuné. Desejar ou criar? Criar. Segredo ou falar? Segredo. Dia ou lua? Lua. Claro ou brilhante? Brilhante. Sol ou doce? Sol. Noite ou aurora? Aurora. Meia ou pé descalço? Pé descalço. Amarrar ou soltar? Soltar. Encerramos aqui. Olha, Ana, de verdade, assim, eu tô muito realizada de estar conversando com você. Acho que a gente não poderia começar de forma mais simbólica e afetuosa e transformadora mesmo. Obrigada pelo seu trabalho, por você se debruçar em pesquisar o amor, que é uma coisa que eu acho que é tão humana e que a gente não tem como fugir dessa experiência de forma alguma. E que bom que a gente não pode fugir, mas que a gente pode pensar sobre ela. Estou muito feliz mesmo. Estou apaixonada pelo seu livro. Leiam, por favor. Está em todas as livrarias digitais também. Comprem, leiam. Os dois, para quem não conhece, primeiro vá ler, sim. Eu recomendo, inclusive, começar com Amarelinho e depois ir para o último lançamento. Aqui é um espaço aberto para você sempre vir debater, falar, lançar essas coisas. Aqui realmente é para você se sentir sempre bem-vinda. Eu tô muito, muito, muito feliz. Obrigada pelo carinho. Mesmo. Muito, muito bom falar contigo. Ai, Muito, obrigada. muito bom falar com alguém tão transferenciada, tão entusiasmada com esse tema. É um prazerzão, assim. Muito bom. Nossa, o prazer é todo meu, assim. Eu realmente poderia ficar horas aqui falando disso com você. Acho que a gente pode fazer isso muitas outras vezes, porque o amor, ele tá em muitas coisas. Mas que ele esteja, acho que com a gente, conscientemente, nas escolhas, assim, que a gente vai fazendo dia após dia. E você que escutou até aqui agora. Espero que tenha sido uma jornada amorosa, entusiasmante, de muitas descobertas e reflexões. Que a gente entenda que o amor, ele tá em todas as coisas, tá na gente, tá no outro. Que a gente também tá no outro, mas a gente também tá na gente. E vamos continuar essa conversa nos comentários, nas redes sociais, com o amigo, com a Ana, com todo mundo. Porque eu acho que esse é um espaço realmente que eu criei pra gente poder falar. Eu tô muito feliz de estar compartilhando isso com você, com vocês. E que a gente comece essa jornada agora toda semana, se encontrando, falando de assuntos diferentes. E que esse espaço seja nosso. Muito obrigada para você que está aqui comigo. A gente se vê semana que vem.